Agora vamos falar sobre a semântica do Lambda Calculus. Semântica nada mais é do que o significado, ou seja, na hora que nós temos uma expressão lambda, em que ela pode ser transformada em outra expressão mais simples, até que produza um valor final. E essa transformação nada mais é do que a aplicação de regras de transformação, tá? Que vão dar um significado a cada expressão lambda. Então, por exemplo, se uma expressão lambda puder ser reduzida a um valor final através de aplicação de regras, tá? Então, o significado da expressão lambda cálculo inicial vai ser o valor final que ele produziu. Então, para a semântica do lambda cálculo, certo? A abstração é que é o ponto-chave, certo? Para estabelecer a semântica não só do lambda cálculo, mas de qualquer linguagem de programação. Por exemplo, em linguagens imperativas, nós usamos variáveis para poder nos referenciar a posições de memória. As memórias elas são endereçadas e esses endereços são normalmente representados em valores hexadecimais. Só que torna-se impraticável qualquer programador referenciar posições de memória que guardam valores através de endereços em hexadecimal. Daí a utilidade de se utilizar variáveis. Então, isso é um tipo de abstração. Tá? Em linguagens também, que a gente tem tipos, declaração de tipos. Cada tipo, dependendo da sua precisão ou tamanho, ele vai ser guardado em uma posição de memória. Então, o inteiro ocupa determinada quantidade de bytes, o double também ocupa determinada quantidade de bytes. Então, o programador não precisa se preocupar em saber quantos bytes vão ser utilizados para armazenar determinado valor. Simplesmente declara o tipo de uma variável e automaticamente já se tem por baixo a quantidade de memória que vai ser reservada para aquele valor, para aquela variável. Tá? Então, o lambda cálculo ele é todo baseado também em abstrações, que nós vamos ver a partir de agora. Toda semântica de expressões lambda vai ser baseada em regras de transformação, que são regras que vão converter expressões lambda ou reduzir expressões lambdas, certo? Na hora que se aplica uma regra, ela vai gerar uma nova expressão lambda. E essas regras podem ser de três tipos básicos. Regras alfa, que representam uma renomeação de variável ligada, reduções beta, que representam uma substituição de uma variável por um valor. Tá? Essa é a regra mais importante, que representa a avaliação de uma expressão lambda em um argumento. É como se a gente aplicasse o corpo de uma função em um argumento. Tá? Então, isso daqui, essa operação, ele é caracterizado por uma redução beta. E a redução eta representa uma simplificação de uma expressão lambda dadas certas condições. Então, vamos conversar sobre cada uma delas em detalhe. Antes de começar a falar sobre as regras de redução propriamente dita, é importante saber o conceito de equivalência ou fecho de congruência entre expressões lambda. Tá? Então, aqui, essa simbologia me diz que qualquer expressão lambda ela é equivalente a ela mesma. Tá? E aqui em cima dessa linha daqui seriam as condições para que essa expressão seja verdadeira. Tá? Mas, trivialmente, qualquer expressão lambda é equivalente a ela mesma. Para que eu tenha uma expressão lambda S seja equivalente a uma expressão lambda T, nós precisamos ter uma das condições. Ou eu posso, através de S, aplicar uma conversão alfa e obter a T, ou então eu posso, a partir de S, aplicar uma conversão beta e obter T, ou então de S aplicar uma conversão eta e chegar a T. Ou seja, essas expressões elas são equivalentes, semanticamente equivalentes, tá? Se eu posso partir de uma para outra através de qualquer uma das regras de redução. Tá? Aí pensando aqui, aqui poderia ter não só uma aplicação
de uma regra de redução beta, mas diversas aplicações de regra de redução beta, ou de redução alfa, ou de redução eta, ou qualquer alternância ou combinação dessas regras. Tá? Porque se a noção de equivalência me permite dizer se S é equivalente por T aplicando uma alfa, certo? E T for equivalente a uma Z aplicando uma beta, então eu posso dizer que S também é equivalente a uma outra Z, aplicando uma alfa e em seguida uma beta. Tá? Então é possível combinar também essas regras de redução, certo? E usá-las na noção de equivalência. A grosso modo qualquer regra que eu vá aplicando numa expressão lambda para poder ir resolvendo ela ou gerando um novo termo lambda, tá? Eu vou estar gerando um termo lambda equivalente, né, semanticamente equivalente. Vamos então começar vendo o que é a conversão ou regra alfa, tá? Que é também chamada de regra de renomeação de uma variável. Tá? Então, uma redução alfa, se V e W são variáveis e é uma expressão lambda, tá? Que seria essa abstração aqui lambda, né? Que é lambda V ponto E. Eu vou aqui reduzir ela aplicando uma conversão alfa, tá? Para uma lambda W ponto E. Só que onde V figura em E, V foi a variável ligada, certo? Que foi renomeada, tá? Onde V figurar aqui em E, eu vou substituir por W, tá? Então, nada mais é do que eu pegar na expressão E uma variável aqui com o nome V, mudar o nome dela aqui dentro e também mudar o nome dela na abstração aqui, no quantificador. Tá? Então, exemplos disso daqui, dessa regra. Então, tá aqui essa expressão lambda, eu vou me concentrar aqui no y, tá? Então, eu vou mudar isso daqui tudinho, mudando o y para z. Então, eu vou ficar com lambda z, ponto, esse corpo todinho, z aqui fora, tá? E vejam que eu posso me concentrar também numa conversão alfa, tá? Somente aqui na expressão lambda interna, lambda f.fx, eu vou renomear f para g, então isso vai ficar lambda g.gx. O lambda f.fx diz aplicar f a x, não importa quem é f é um parâmetro. Aqui eu vou aplicar g a x, não importa g é o parâmetro. Ou seja, aplicando aqui a variável mais externa ou a variável mais interna, essas expressões são semanticamente equivalentes.